casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Até aí somente. Podem sentar. Amém? Essa passagem de Abraão tão linda, Deus me trouxe ao coração essa semana e o Senhor me encheu com essa palavra. Eu disse: Senhor, irei compartilhar essa palavra com a igreja. E aí o pastor me chamou para vir trazer a palavra para vocês na terça-feira. Pela segunda-feira, ele me chamou e eu disse amém. E na terça-feira, eu amanheci com febre e dor de garganta. E acabei indo para o hospital. Tive febre da terça para a quarta, muito forte, gente, aquele desafio. Mas grande é o nosso Senhor, que cuida de tudo. Porque essa palavra que Ele me deu era uma palavra, fortalecidos na palavra, era uma palavra de vitória para trazer nessa noite. E aí eu falei com o pastor que não poderia trazer. Irmão Adriano trouxe uma palavra abençoada aqui na terça-feira. E eu descansei, fiquei tranquila. Quando foi hoje de manhã, o pastor perguntou: minha filha, e hoje? Será que está pronta para levar a palavra? Obrigada, meu pastor, pela confiança. Porque Deus, quando Ele derramou essa palavra no meu coração, eu tinha uma urgência muito grande de trazer, de dividir essa palavra com vocês. Porque Abraão recebeu grandes promessas do Senhor. Quem aqui gostaria de receber as promessas de Abraão na sua vida? Amém. É pouca fé desse pastor. Quem aqui gostaria de ter uma vida tão abençoada e ser uma pessoa tão tocada por Deus, que aquele que te abençoar será abençoado e aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado? Quem é que gostaria de ser assim? Senti. Melhorou um pouquinho. Mais uns 5. Que ocorre? A gente quer muito viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Abraão teve algo muito lindo, uma promessa muito grande entregue na mão dele. Uma promessa que abençoaria não só ele, mas como todas as gerações e gerações, e até hoje nos abençoa. A palavra que veio para Abraão. Mas a gente tem que entender que para a gente receber o que Abraão recebeu, a gente tem que entender que tem um preço que Abraão pagou e que a gente também precisa pagar. Abraão, ele respondeu ao Senhor com sacrifício de obediência. Abraão respondeu ao Senhor com sacrifício de fé. Abraão ouviu do Senhor: saia de sua terra e largue a sua zona de conforto, porque onde você está, você não poderá receber aquilo que eu tenho para você. E se você quer receber as coisas maravilhosas que eu tenho para te entregar, você precisa se mexer e caminhar e andar, sair do lugar. Existe um lugar onde nós chamamos de zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que não necessariamente é confortável e agradável. Ela só é não desafiadora.
A zona de conforto, muitas vezes, é um lugar onde a gente até sente dor, porque a gente está adoecendo ali. Mas a gente não quer o desafio de viver o novo. A zona de conforto é um lugar onde tem preguiça, onde tem medo, onde tem miopia. A gente não enxerga as maravilhas que tem além daquela linha limite. A gente traça uma linha limite, isso aqui está bom. Para que eu preciso mais do que isso? Isso aqui dá para comprar farinha, feijão, sobra um trocadinho para eu comprar minhas bugigangas da Avon. Não vou. Para que mais do que isso? Sabe? Vixe, não gosto de estudar, não gosto. Não gosto. Para que crescer? Aqui está bom. A zona de conforto é um lugar que nos engana e que nos faz nos tornarmos soberbos, achando que já somos bons o suficiente e não precisamos melhorar. Eu sou o suficiente. A zona de conforto ela é para quem tem aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não preciso mudar. Mas Deus tem bênçãos e promessas para as nossas vidas que não se incluem dentro dessa zona. Para a gente receber as promessas que o Senhor tem para nós, e não só Abraão, mas como todos os outros profetas, todos os outros grandes personagens da Bíblia viveram, eles precisaram agir, eles precisaram sair da sua zona de conforto. Então, a gente precisa se desafiar e perguntar: eu posso mais? O que eu preciso fazer para ir além, para ultrapassar tudo isso? Então, a gente vai passar por etapas. Estágios para a gente poder conseguir, de fato, se mexer e sair dessa zona. E o primeiro estágio é o estágio da zona do medo. A zona do medo é uma zona onde a gente fica procurando desculpa. A gente disse, preciso me exercitar. Ah, mas hoje está chovendo. Preciso estudar. Ah, mas vai passar o último capítulo da novela. Preciso ir fazer missões. Ah, mas hoje não. Aquela outra irmã lá disse que já ia. Eu acho que vai ter muita gente. Não precisa de mim, não. Preciso servir na minha igreja. Ah, não, mas eu estou cansado. Estou cansado, trabalho muito. Que horas eu vou? Não tenho tempo para isso. Eu até queria. Mas eu não tenho tempo. E aí vem a segunda desculpa da zona do medo. A falta de tempo vai entrando ali. Eu não tenho tempo, eu não posso, ainda não, fica para depois. E a gente começa a procrastinar. Vai procrastinando e jogando para frente. E a gente já percebeu que a gente está numa zona desconfortável. De que a gente está numa zona em que a gente não quer mais estar lá parado, mas não tem coragem de agir e seguir. E a gente começa a se deparar com questionamentos de: será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir ir tão longe? Ah, Patrícia conseguiu, mas Patrícia deu sorte. Ninguém sabe o que é que ela faz. As madrugadas que ela acorda, os dias tardes, os sacrifícios que ela fez de família para lutar e conquistar e conseguir o que conseguiu. É fácil quando é o outro que faz. Quando é a gente, tudo se torna difícil. Mas Deus,
Ele tem uma bênção para a nossa vida e Ele tem essas promessas para nos entregar, mas a gente precisa acreditar e a gente precisa se movimentar. A gente não pode ter medo, porque o medo ele nos paralisa e o medo ele coloca a gente, essa zona de medo, ele coloca a gente lado a lado com o inimigo. Porque é ali que o diabo começa a cochichar no seu ouvido e te falar um bocado de mentira, e você começa a ser agente do diabo, porque você começa a ajudá-lo a falar mal de você mesmo. Começa a dizer que você não pode, que você não é capaz, que o outro conseguiu, mas que você não vai conseguir, que o outro é bom, mas que você não é bom o suficiente. E você continua a ficar com mais medo. E o que você tem vontade de fazer quando você entra nessa zona de medo, você tem vontade de olhar para trás, de retroceder. Quer voltar para aquela zona de conforto inicial que você sabia que não era bom, mas tudo bem, era suficiente, servia. Para que mais? Para que mais? Não sou ganancioso. Ser ganancioso é pecado. Ser ganancioso não agrada a Deus. Mas não é ganância querer crescer. Não é ganância querer viver as promessas que Deus tem para você. E enxergar algo muito maior e melhor que Ele tem para dar na tua mão. Assim que você sair da tua terra. Se movimentar. Então, aqueles que retrocedem, eles perdem. Aqueles que olham para trás, viram estátua de sal. Né, tia Vânia? Se a gente começar a olhar para trás, começar a acreditar em todas as mentiras que o inimigo nos conta, a gente vai querer se afastar de tudo que nos desafia, de tudo que pode nos fazer crescer. Porque a palavra de Deus diz que ferro com ferro afia. Então, até aquela pessoa que de repente parece problemática na sua vida, é ela que vai te levar. Aquela pessoa que te incomoda, ela vai te levar a um nível diferente. Porque você vai sair da sua zona de conforto e você vai aprender, inclusive, a ser uma pessoa melhor perto dela, a se desafiar como pessoa, a melhorar, ao invés de criticar, pensar o que eu posso melhorar. A gente tem que começar a enxergar as diversidades da vida e dizer: preciso abandonar o medo e seguir. Porque eu tenho um Deus que em tua palavra me diz para eu seguir em frente. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Não fui eu, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você for, por onde quer que você andar. Quem é que vai estar com você? O seu Deus, o seu Senhor. Então não tenha medo dos desafios, não tenha medo de crescer, não tenha medo, porque você vai encontrar algo bom no final da história. Você vai encontrar as promessas do Senhor no final da história. Mas eu preciso sair do meu lugar, sair dessa terra, essa terra chamada zona de conforto. Abrir mão dessa zona de medo e entrar numa zona muito, muito, muito mais difícil, que a gente chama de zona de desafio, não é isso, Manu? Zona de desafio. Toda vez que a gente confronta o medo, a gente se propõe a entrar na zona de desafio. E essa zona de desafio é exatamente isso, desafios. É
lutas, em cima de lutas, e a gente vai fazer e parece que está difícil. A gente tenta e erra, mas eu queria te contar um segredo. Ninguém acertou sem nunca ter errado. A gente aprende errando e tentando e insistindo e persistindo. Porque a gente só vai conseguir o bom e o melhor e o agradável se a gente for além. Eu me lembro na pandemia, quando a gente estava aqui, hein, Celso? Todo mundo em casa e a gente podia fazer a transmissão. E a gente começou a fazer a transmissão pelo Instagram, do celular de Ítalo, não foi, Ítalo? E era aqui na igreja, eu, Rejane, Gabriel, Ítalo, já é multidão, né, gente? Mas Ítalo, eu, Celso, Vânia às vezes vinha, e Adriano também às vezes estava aqui com a gente, intercedendo, ajudando aqui. A gente trocava assim, um diácono, o outro estava com a gente, mas a gente tinha essa equipe miúda. Eu, Ítalo e Celso na mídia, Adriano também apoiando. E a gente nunca tinha feito uma transmissão. E aí a gente começou a pegar tudo que tinha em casa e trazer e montar. E era tudo muito difícil, a internet caía e a gente chorava, porque a gente queria estar com vocês, a igreja estava vazia, as cadeiras tudo ali empilhadas, a gente no desespero. E a gente dizia, e agora? Está difícil. E a gente doía, era difícil. E o interessante é que quanto mais difícil ficava, no culto seguinte, mais a gente evoluía. E aí a gente trazia parafernália nova, a gente trazia um pedestal novo e a gente encontrava um celular novo. E então, rapidamente, a gente evoluiu e a gente fez o nosso canal no YouTube e começou a fazer a transmissão. A gente não sabia como fazer uma transmissão e a gente aprendeu em menos de uma semana. E montamos aqui numa loucura. E aí as meninas da mídia começaram a vir aos pouquinhos dar apoio para a gente. E então o pessoal perguntava, mas está caindo, está não sei o quê, e o que está acontecendo? E a gente não sabia. E era tanto fio, gente. Como está bonitinho, está tudo por cima. Mas era tanto fio aqui assim que era capaz da gente se embolar. E a gente ia para casa e ficava pesquisando. E o Celso vinha para cá. E foi uma loucura. Hoje eu tenho uma mídia de excelência aqui na igreja. Eu tenho uma mídia que a gente transmite e as pessoas pedem dicas para a gente dá, porque a gente não desistiu. Eu aprendi a fazer transmissão com Celso e Ítalo na pandemia e hoje são poucas as vezes que eu sento ali, graças a Deus, porque eu tenho uma equipe treinada aqui na igreja, gente. Deus seja louvado pela vida dessa equipe, que estuda muito. E aí, hoje a gente tem outra história aqui, né? Assistir o culto de casa quando a gente está doente é um conforto, né? Antes, lá na pandemia, uma santa ceia, mas na certeza de que ia ter o culto transmitido, dava uma paz, não dava? A gente estava aqui chorando, mas a gente queria isso, orando para que vocês estivessem em paz. Esses são os desafios que nos levam a outras vitórias. E esse é o grande desafio de você querer sair da zona de conforto. Porque você larga a preguiça de lado e entende que se você fizer a sua parte, Deus acrescenta e capacita. Deus te leva a lugares que você nunca imaginou. E eu quero te dizer que Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei, com conhecimento que eu adquiri aqui. E Deus tem usado esse conhecimento para que a palavra dele chegue muito mais longe.
E eu sei que esse milagre, nós somos vasos porque persistimos. Se nós não fizéssemos, tenho certeza outros fariam. Podia ser não podia ser nessa igreja, podia ser em outra. Deus, Ele vai usar. Ele vai usar quem Ele precisar e quem se dispor. E eu espero que seja a mim. E eu espero que você se coloque à disposição para crescer e sair da sua zona de conforto e dizer: Deus, me usa, me usa. A zona de desafio é uma zona que dói demais. É quase que passar pelo deserto. Parece que as coisas não estão dando certo. Mas a zona do desafio, ela é interessante porque a gente começa a descobrir novas coisas, inclusive sobre nós mesmos. E a gente começa a se alegrar com pequenas vitoriazinhas, mesmo que aquilo maior que a gente queria não tivesse alcançado. E aí, quando a gente estava aqui na transmissão, eu me lembro que a gente tem um culto contínuo sem nenhuma queda de internet, era a nossa glória, a nossa vitória. Mesmo que o áudio tivesse falhado, mas a gente conseguiu fazer a transmissão inteira. Ela está no ar, as pessoas assistiram o culto. E aí, era passos e passos, um de cada vez. Subindo um degrau, ó, devagarzinho. E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente se desafia, a gente não pode querer com a perna grande já chegar no último degrau. Olhar para o lado, para o vizinho, ver que a grama está verde e dizer: eu quero a minha verde também. Plantou, cadê? Não está verde? Tudo que a gente planta, que a gente semeia, passa pelo processo do tempo. E o desafio, ele demora um tempo na nossa vida até que a gente vá se aperfeiçoando cada vez mais. Então, nós entramos na zona mais querida. Quando aceitamos os desafios. Espera aí, para não ir, tem um versículo aqui. Porque hoje eu não consegui ligar o computador, então eu não consegui imprimir. E eu disse: eu vou assim mesmo, sem o meu, porque eu vou sair da minha zona de conforto e vou usar menos o meu esboço. Mas só para não esquecer, lá em João 16:33, a palavra de Deus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele veio à nossa frente, ele passou por grandes desafios. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e nos trouxe uma palavra com isso. O mundo quer te matar, mas eu estou dizendo a você que eu tenho vida em abundância para você. E essa promessa não é só na nossa vida espiritual, não é só para ir para o céu, é aqui na terra também. O mundo todos os dias quer nos apagar. Todos os dias, os desafios que se levantam são para fazer a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz, mas a gente pode sim, se a gente perseverar. Porque o Senhor, Ele manda que tenhamos perseverança e acreditemos e confiemos. E no Espírito do Senhor, em nome de Jesus, e não somente no nome dEle, e tão somente no nome dEle, nós iremos sim conquistar, vencer o mundo. Porque se Ele venceu, nós também podemos. Amém? Então nós entramos na tão querida zona, a zona do crescimento. A zona do crescimento é quando a gente, justamente, são as etapas para sair da zona de conforto. Então, quando a gente consegue ultrapassar e dizer: olha, eu entendi que eu não tá legal do jeito que está. Preciso encarar, mas aí eu tenho medo. Aí então eu tenho a zona do medo, eu falo: não vou aceitar esse medo. Encaro os meus medos, vêm os desafios. Persevero nos desafios, encaro os desafios e aprendo. Então eu cresço.
Pode tirar, Fabiano. Então, eu cresço. Então, na zona do crescimento, eu encontro o meu propósito. Eu encontro o meu propósito, eu encontro as promessas que o Senhor entregou em minhas mãos. Na zona do crescimento, eu vejo os meus sonhos realizados. Eu vejo as promessas que o Senhor tem para mim. Não era proposital contar essa história da transmissão aqui. Ela estava à minha frente aqui, né, com Manu e Celso, e aí eu fui lembrando. Mas, trazendo isso, ainda me lembro que antes da pandemia vir, uma irmã de oração de minha sogra fez uma promessa para mim. Ela me entregou uma promessa de Deus. Ela pegou a minha mão e ela fez assim: eu vejo Deus te entregando grandes coisas. E eu vejo você por trás de câmera, uma câmera muito importante, uma emissora muito importante. Eu não sei te dizer o que é, mas é algo grande. E as pessoas estão do outro lado e todo mundo está assistindo, e você é responsável por essa transmissão. E Deus está te entregando isso, e é muito grande e importante. E eu não entendia isso. E eu achei engraçado, na verdade, ela deu essa promessa. E eu me lembro que eu ria, eu disse: eu não trabalho com televisão. Eu sou formada em comunicação, mas eu trabalho com design. Não tenho nada a ver, nunca trabalhei com TV e não tenho vontade. E aí passou a pandemia, a gente nessa luta, quando foi chegando o final do ano, que disse assim: vamos fazer o nosso projeto de vida. A igreja estava semipresencial já na época. Que eu peguei o meu projeto de vida, Deus me lembrou daquela mulher, pegando a minha mão e me mostrando essa promessa. Gente, como eu chorei. Porque eu olhava para a câmera e eu pensava: gente, quanto foi importante essas transmissões. Ela dizia que eu ia estar atrás de uma televisão e eu achei graça. Minha sogra ficou brincando, perguntando se eu ia para a Rede Globo. E foi algo muito mais importante. Eu estava levando a palavra de Deus para entrar na casa das pessoas. A palavra de Deus que hoje ultrapassa continentes. Tem gente de fora, Canadá, Austrália, tantos lugares que assistem essa palavra. E o quanto o trabalho de uma formiguinha, mais uma formiguinha, vai fazendo, e se torna algo tão grande, e a gente não entende. Eu não falo nada disso para me vangloriar, porque sozinha eu não posso nada. Quem me dá toda a minha capacidade é o Senhor. E sem ter comunhão não posso nada. Em comunhão, todas essas coisas eu conquistei. Eu nunca fiz nada sozinha aqui, nunca. Eu sempre tive o Celso, o Ítalo, a Manu, a Natália, o pastor apoiando a gente, Adriano, tantas outras pessoas, gente. Se eu for citar aqui, eu falo meu ministério todinho. Inclusive o Johnny e a Carol, que bateram junto com a gente ali na época da pandemia, ajudaram tanto a gente. E todas essas coisas que foram conquistadas porque eu saí de uma zona de conforto e fui aprender algo que eu não sabia, num propósito de um pensamento pequeno, e que Deus transformou em algo grande. Engraçado, já tinha até me prometido e eu não tinha acreditado. Mas é assim que Ele faz. É assim que Ele faz na sua vida, todos os dias. E a Bíblia está cheia de promessas para a sua vida. A Bíblia está recheada de promessas para a sua vida. Inclusive que eu e a minha casa serviremos a Deus. Essa promessa para a minha vida é para a sua. Sua casa servirá ao Senhor. Você acredita nisso? Essa promessa para a sua vida? Saia da tua terra e vá conquistar isso. Vá orar, vá buscar, vá ser testemunha do Senhor. Onde você foi, todos verão. Todos verão. E o Senhor agirá ao seu favor.
Na zona de crescimento, nós alcançamos os sonhos e os desejos que tanto oramos e entregamos ao Senhor. As promessas das quais nem lembrávamos que tínhamos recebido. Orações que muitas vezes fizemos quando éramos jovens e de repente a gente se recorda. Porque Deus nos entregou novamente aquilo. Entregou e confirma. Confirma para que a gente saiba que vem dele. Que é tudo dele, por ele e para ele. Mas quem conseguiu sair da zona de conforto até chegar na zona de crescimento, entende que essa zona não é para receber vitórias. É uma zona para traçar novas metas. Porque quem entende de onde saiu, para onde chegou, sabe que pode ir muito mais além. Que o Senhor pode entregar muito e muito mais. Assim como eu tenho projetos para aqui continuar crescendo. Para todas as áreas da minha vida eu tenho e você também precisa ter. Assim é o meu relacionamento com Deus. Eu não posso deixar que Ele esteja parado dentro de uma zona de conforto. Eu preciso desafiar-me a ir mais e mais além e conhecer a Deus e levar a palavra do Senhor e crescer e viver as promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, lá João 10:10. O ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não de qualquer forma, mas com abundância. Sabe? Deus ele diz, no mundo eu tive aflições. Mas Jesus ele diz, no mundo eu tive aflições, venci o mundo. Mas ele não disse que eu vou viver em aflição. Ele me diz que a minha vida vai ser abundante em Cristo Jesus. Porque por mais que o ladrão tente roubar, matar, eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu vou superar todas as aflições dessa vida e vou conquistar essa promessa do Senhor para a minha vida. Se eu sair da minha terra e caminhar em direção ao Senhor, para viver todas as suas promessas, porque a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso que a gente não pode ficar nessa zona de conforto. Por isso que a gente tem que se mexer e caminhar em direção ao que o Deus, nosso Senhor tem para a gente. Quem quer sair dessa zona de conforto?